Seguinte, ó, PJ mandou superchat, show de superchat. Boa, PJ. Aqui pro Barroca, mandou aqui, ó. Barroca, na sua visão, o que falta mudar nos técnicos brasileiros para terem oportunidades na Europa? E qual clube brasileiro você sonha em treinar? Acho que essa questão da Europa é interessante, porque a gente já teve profissionais brasileiros em grandes clubes da Europa, né? Ou em seleção até, no caso do Filipão. Portugal numa Copa do Mundo, né? Semifinalista, né? De Copa do Mundo. Filipão treinou o Chelsea, Luxemburgo treinou o Real Madrid, Parreira treinou o Valência, né? As duas melhores campanhas de Portugal foi com o brasileiro. Otto Glória e Filipão. Ricardo Gomes e Abel na França também, enfim, né? Muito de jogador que jogou no local, né? Tirando o Filipão com a seleção, mas... Não, no caso do Luxemburgo, não. Não, Luxemburgo não. O Luxemburgo foi pensado. Nem o Filipão, mas tô dizendo, o Abel, o Ricardo Gomes, tinha muito disso na Europa, né? Do mercado deles, jogaram lá e, viraram treinador e foram trabalhar. E isso agora nem assim, né? E tinha também, se a gente for lembrar aqui, seleções sul-americanas eram mais ocupadas pelos brasileiros, né? Eu lembro aqui do... Paulo Torre na seleção peruana, Carpegiani no Paraguai, né? E por aí vai, enfim. Você acha que isso vai voltar a acontecer? E por que não acontece hoje? Assim? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande no nosso foco de preparação. Então, por exemplo, esse momento que eu estou vivendo agora entre um clube e outro é uma grande oportunidade para entrar de cabeça e ter um conhecimento profundo sobre espaços profissionais que geralmente quando a gente está trabalhando a gente não consegue estar focado para isso. E não só as pessoas se apegam muito à questão da língua, mas não só a língua, mas o conhecimento profundo, o conhecimento de jogadores, o conhecimento de base, o conhecimento da cultura, da história do clube. A gente precisa, nesses momentos de transição entre um clube e outro, se debruçar no conhecimento sobre outros espaços, desde que a gente tenha interesse de trabalhar naqueles outros espaços. Né? Eu acabei até de citar aqui o exemplo, um dos meus objetivos de viajar pela América do Sul é abrir, sim, possibilidade de treinar grandes equipes na América do Sul. Eu tenho, se você vai na LDU, se você vai no Del Valle, o Independente Del Valle hoje é treinado pelo Renato Paiva, que é um português. Então, assim... Eu já estive lá no CT do Independente Del Valle, é espetacular, e as pessoas não imaginam isso, é espetacular, espetacular. Poucas equipes no Brasil têm uma condição de trabalho como tem no Del Valle, que é um lugar a 25 minutos de Quito, num lugar espetacular, um lugar que dá boas condições de trabalho, um lugar que paga bem, e às vezes a gente nem sabe disso. Você vai no estádio da LDU, é muito bom. Você vai no Barcelona de Guayaquil, você vai na Universidade do Chile, você vai no Montevideo, que foi comprado agora pelo Grupo City. Você vai no Bolívar agora, que o Antônio Carlos Zago foi para lá, Manchester City. O Tadjeri está sendo comprado pelo Grupo City. Então, assim, tem muitas oportunidades aqui do lado, mas a gente precisa ir lá, se preparar, conhecer, saber quem são os jogadores, saber. Eu acho que um pouco de responsabilidade nossa talvez ocupar esse espaço. E a galera deixou um pouco de lado, você acha? Deixou um pouco de lado essa... Eu acho que sim, eu acho que a gente pode... Mas também acho que tem muita gente boa vindo aí, de treinador jovem, tem muito treinador jovem que já tá tendo experiência. Você vê aí, eu acho o Maurício Barbieri um cara de um nível muito bom, um cara muito jovem. O Maurício é um ano mais velho que eu. É um cara muito jovem, um cara muito bem preparado, um cara que já tem uma experiência muito boa, um cara que já tem aí 4, 5 séries A. Zé Ricardo é um cara muito bem preparado. Tem muita gente jovem bem preparada também. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente volte a ocupar esses espaços. O Barbieri, cara, pode ser um cara que pode furar essa situação que o Cantarelli citou dos técnicos brasileiros na Europa, porque ele pode... Isso pode acontecer, né? Não tô dizendo que vai acontecer. Pela conexão da Red Bull, porque a estrutura da Red Bull com seus times, eles têm isso, né? O técnico atual do Red Bull alemão, Leipzig, ele é um cara da escola do Red Bull. Ele trabalhou nos Estados Unidos, foi pra... É um americano, né? Foi pra Áustria, pra matriz, lá pro Salzburg. E aí, com a série do Hans Flick, do Nagelsmann, né? Que também era outro cara trabalhado. Então, não sei... O Barbieri pode estar inserido num processo desse de, olha, vem cá, vamos te puxar ou para os Estados Unidos, ou para a Áustria, e daqui a pouco ele aparece no time do Leipzig, que é a grande vitrine do Red Bull, que tá na Bundesliga, né? Tem muita gente jovem com uma capacidade muito boa, assim, aqui, trabalhando no Brasil, sabe? Marquinhos Santos, Rogério Ceni, muita gente jovem boa trabalhando em nível muito bom. Então, assim, eu acredito que daqui a pouco a tendência é se ocupar esses espaços aí. Sensacional. Tomara, né? Galera participando aqui, o André Silva, né? Mandou mais um superchat, palmas pra ele. Boa, André Silva.
O que Dirigente vocês... André Silva. Tem dirigente e tem jogador do Botafogo. André Aliás, um Silva. abraço pro André Silva, lateral esquerdo. Outro dia trocou uma ideia com meu pai, sensacional. Chamou pra ir lá do bar do Wagner, em Niterói. Wagner goleiro. O Wagner goleiro, Isso né? aí. Que era no mercado No mercado de peixe, lá em Isso aí, Niterói. Show de bola. Dizem que, pô, maravilha. É, Camarão. maravilha. Isso aí é bom, é bom. O André Silva mandou aqui o que você acha dos treinadores, questão dos estrangeiros, né? O que eles têm a acrescentar no futebol brasileiro. Acho que realmente existe uma diferença de grande metodologia. O Barroca já falou sobre essa situação. O Esmerino Neto também participando. Ó, mandou superchat em dólares. Ô, irmão. Bola, valeu, Esmerino. Dollar Bill. Mandou aqui, ó. Barroca, você acha que a falta de literatura dos treinadores brasileiros prejudicou o avanço do desenvolvimento tático dos treinadores aqui no Brasil? Ele diz de uma literatura feita para os cursos feita no Brasil, né? Tanto Tem melhorado que muito, Tem né? essa nova nomenclatura porque a maioria dos livros são feitos em Portugal, por exemplo, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto importante e um legado que o Abel deixou aí. Ele, na primeira entrevista, após ganhar essa segunda Libertadores, ele deixou claro que ele escreveu o livro e foi pré-lançado aí o livro dele. Eu acho que é muito importante. Eu tô nesse processo aqui, eu tô no meio de uma escrita de um livro sobre metodologia de trabalho no futebol profissional e acho que seria uma responsabilidade nossa sempre deixar isso. Eu acho que é uma responsabilidade nossa deixar... quando eu comecei, Vanderlei escreveu o Campeão, que foi o livro do título do Cruzeiro de 2003, e depois o Profissão Campeão. Filipão escreveu A Alma do Penta, falando do pentacampeonato. Parreira escreveu um livro sobre plano de carreira e tal. Mas eu acho que, mesmo assim, o Tite, agora recentemente, escreveu o livro dele. A gente tem muita coisa ainda que a gente podia... Tem muita gente boa desenvolvendo muita coisa boa e a gente poderia estar num volume maior. A gente tem jovens treinadores que escreveram, como o Bruno Pivetti, que recentemente esteve no CSA, que escreveu um livro sobre periodização tática. A gente tem gente jovem escrevendo, então eu acho que esse pessoal mais jovem vai conseguir romper isso. Mas também, eu até estou no processo da escrita do meu. Acredito que daqui a pouco isso vai mudar, né? Porque talvez o maior legado hoje, daqui a pouco, não seja mais o escrito, e seja o audiovisual. Exatamente. Né? Então, talvez daqui a pouco o maior legado que a gente possa ter é criar a gente estava falando aqui antes, criar um podcast de debate de um treinador mais antigo, mais vivido com um mais jovem, um estrangeiro com um brasileiro, deixar aqui imagina a gente ter a oportunidade de debater aqui coisas sobre treinamento e ir dividindo ali na televisão. Eu já falei isso aqui até, eu faço isso constantemente, que é debate. Fiz isso agora recentemente com o Antônio Oliveira, que foi treinador do Atlético Paranaense. Sim. Como a gente jogou contra, eu mandei pra ele como eu me preparei pra jogar contra ele, como ele se preparou pra jogar contra mim, e a gente tá debatendo aí sobre como ele imaginou que ele me ganharia, como eu imaginei que ganharia dele. Imagina você poder fazer isso aqui, ó, publicamente, com uma câmera aqui, ó. Minha preleção foi assim, eu imaginei isso aqui, eu vi isso aqui como ponto frágil. Então, isso aí talvez seja um legado, dependendo da situação, até maior do que um livro. Sim, pensando de como as coisas estão se desenhando alcance, relacionado né? à tecnologia, né? As portas do Charla estão abertas. Estão abertas, exatamente. Essa é a ideia do caralho. Vem o podcast do Barroca.